Tiago, como estudar lei seca? Como tirar o melhor proveito do meu tempo para fazer o estudo das leis secas que eu preciso? Vamos lá, isso é um tema que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade e a primeira coisa que eu preciso te dizer é, você não pode, você não deve de hipótese nenhuma utilizar o teu tempo de qualidade nos estudos, aquele estudo ativo, aquele tempo precioso, aquele tempo que você tem um ambiente de estudo maravilhoso, que você tem concentração para estudar a lei seca. Por que eu estou te falando isso? Primeiro, existem questões literais, mas os artigos principais, o que você realmente tem que saber, já estarão nos materiais em PDF na grande maioria das vezes. Você já terá ali os artigos da lei seca. Mas tem um detalhe, isso também, por um lado, pode ser algo ruim. Por quê? Quando a gente pega uma lei seca na mão, se você perceber, existe sempre uma estrutura. Uma estrutura de como que funciona uma lei seca, o que vem primeiro, prazo, depois as hipóteses de suspensão, exclusão, o recurso. Existem um formato clássico nas leis secas e até mesmo na Constituição. E quando você entende o formato das leis, quando você começa a olhar a lei pura e simples, isso pode te ajudar, até na tua memória visual, a lembrar alguma coisa no dia da prova. Então como é que eu coloco a lei seca nos estudos, Tiago? Eu vou te dar uma dica poderosa agora que vai te ajudar muito. Porque é muito chato, eu já fiz isso, e talvez você já tenha feito, é muito chato você pegar e ficar 1 hora e 15, 1 hora e meia lendo uma lei seca. É um estudo muito cansativo, é um estudo muito maçante. Como que a gente vai tornar isso mais dinâmico e mais prático para você? Todas as matérias, conforme você tiver leis incluídas ali naquele estudo, direitos principalmente, você vai estudar hoje 1 hora e meia do teu material. E sempre que você estudar ali 5 páginas, 10, 2, 20, não sei quantas, você provavelmente terá alguns artigos naquele espaço ali do material, naquelas matérias, naquelas páginas que você estudou daquele assunto, daquela matéria. Feito isso, você vai pegar sempre um post-it e você vai colocar em cada final de cada bloco de estudo um post-it e você vai escrever todos os artigos que estão naquele tópico, que estão naquele assunto ou que apareceram naquela página, qual a lei, quais as leis, quais os tópicos, os artigos, os caput, os parágrafos que apareceram. E aí na revisão de 24 horas, na revisão de 7 dias, ou na revisão de final de semana, quando você fizer, se você utilizar alguma outra técnica de estudo, você vai pegar um momento do estudo, 5 minutinhos, e você vai ler somente os artigos relativos àquela revisão. Na lei seca, tá? Não leia no material em PDF, porque eu quero que você justamente pegue a lei seca e se acostume a ler somente os artigos e tenha essa memória visual. Essa é uma das formas de você ler a lei seca de forma homeopática, digamos assim, de forma gradativa, quebrando em pequenos conjuntos, e você vai lendo partes da lei conforme você vai estudando o material. Qual outra técnica ou outra forma que você pode incluir a lei seca nos teus estudos? E eu gostava muito de fazer isso. Horários alternativos, horários que você não tem muito tempo para estudar, horários que você não está ali com o teu material, naquele estudo de alto desempenho. É o que eu chamo de estudo de baixo desempenho. Você vai fazer o que nesse momento? Você vai pegar um assunto novo? Não, pegue leis secas. Antes de deitar, leia o Código Tributário, leia um pouquinho da Constituição. Quando você estiver na fila de banco, tem aplicativo no celular que tem as leis secas. Quando você estiver no carro, quando você estiver na fila do dentista, quando você estiver num restaurante, você tiver 2, 3, 5 minutinhos. Todo momento é o momento de você parar e pegar 2, 3, 5, 10 minutos, quando possível, e ler um pouquinho das leis secas que você tem. Faça um esquema para que você sempre veja um pouquinho de cada uma, coloque numa ordem, leia um pouquinho de uma, um pouquinho da outra, a outra. Utilize todos esses momentos de baixo desempenho para você ficar ali navegando na lei seca e sem compromisso de querer decorar, de querer entender. Você não precisa nem mesmo seguir uma ordem. Você pode ler um pedaço da lei, aí você vai 4 páginas para frente, lê mais 4 pedaços, para você simplesmente ficar mostrando para o teu cérebro essas leis, porque a própria repetição vai te ajudar muito nesse aprendizado seco, né? Esse aprendizado um pouco mais formal e não é tão dinâmico. Essas são as formas que você vai incluir a lei seca nos seus estudos e que vai ser fácil e vai ser simples. E claro, numa reta final, quando preciso, aí você dá mais carinho para as leis secas mais importantes, você grifa, você faz anotações. Isso é muito importante também, tá? Se você tiver como imprimir as principais leis secas e conseguir encadernar, ou você tiver um livro, né, Constituição Federal anotada para concursos, por exemplo, é um livro que eu adoro e que eu sempre recomendo, faça grifos, faça marcações, utilize mnemônicos, associações lógicas, você tem que ter um estudo ativo em cima da lei, mas utilize
as leis no estudo de baixo desempenho. Não gaste o teu tempo de alto desempenho com a lei seca. Não antes de você praticamente fechar o edital ou você aprender todo o conteúdo, você realmente já estiver dominando aquela matéria, tá bom? E aí você realmente vai conseguir ter essa consistência da leitura da lei e ao mesmo tempo você vai avançar na matéria e vai aprender o que realmente precisa para acertar boa parte das questões e conseguir a tua aprovação. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.